Olá, eu sou o Almir, estudante de Sistemas Distribuídos, e vou fazer a apresentação da disciplina em relação ao Web Service. O que é um Web Service? Ele é um conjunto de métodos cedidos e invocados por outros programas utilizando tecnologia web. Ele é utilizado para transferir dados através de protocolos de comunicação para diferentes plataformas, independente das linguagens de programação utilizadas nessas plataformas. Então, eu posso ter uma aplicação em Java que vai se comunicar através da web com uma aplicação em C e usar diferentes métodos dessa aplicação em C. Então, vai ser possível melhorar essa aplicação em Java utilizando informações novas e funcionalidades de forma simples e rápida. Né? Como é que ela funciona? Tendo em conta as operações disponíveis no meu web service, a aplicação vai solicitar uma dessas operações. Ele efetua o processamento e envia os dados para uma aplicação que faz a operação. A aplicação recebe os dados e faz sua interpretação, convertendo-os para a sua linguagem própria. É necessário uma linguagem intermediária para garantir a comunicação entre a linguagem do web service e o sistema que faz o pedido ao web service. Para isso, existem protocolos de comunicação como o SOAP e o REST. Então, como é que funciona a comunicação na web? Na web, eu tenho um cliente que, por exemplo, ele vai fazer uma requisição de uma estilização em CSS lá para o servidor dele. E aí o servidor dele vai lá e vai enviar esse estilo em CSS. Esse estilo desse cliente que está pedindo, né? Vai ser um arquivo. E assim que funciona basicamente a web. E como é que vai funcionar o web service? Vai ser basicamente a mesma coisa. Eu vou ter alguns clientes que vão fazer uma requisição para esse web service e ele vai entregar os dados de acordo com o método que foi enviado para ele. O que é o WDSL? Né? Ele é uma linguagem baseada em XML, utiliza para descrever o web service funcionando como um contrato de serviço. Ele é um documento escrito em XML que, além de descrever o serviço, especifica como acessá-lo e quais operações ou métodos disponíveis. Então, como é que o meu cliente lá ele vai saber como utilizar o meu web service? Esse seria o papel do WDSL, que seria descrever o meu serviço de web service. Normalmente, o web service ele usa tecnologia web para fazer a comunicação com os clientes. E aí ele utiliza o HTTP, né? E também o HTTPS. O protocolo de HTTPS é uma implementação do HTTP com uma camada adicional de segurança. Ele utiliza o SSL e TLS, e essa camada adicional permite que os dados sejam transmitidos por meio de uma comunicação criptografada e que se verifique que a autenticidade do servidor e do cliente por meio de certificados digitais. E o que é o HTTP? Né? Ele é inseguro porque ele não tem essa criptografia, então pode acontecer ataques e esses ataques podem conseguir informações sensíveis. Por isso, foi projetado o HTTPS, para proteger contra esses ataques, e ele é considerado mais seguro. O protocolo SOAP. O protocolo SOAP ele é uma abreviação de Simple Object Access Protocol e ele é uma especificação para troca de informações entre os sistemas. Então, ele especifica o formato dos dados para envio de estruturas de dados entre os serviços, como padrão que permite interoperabilidade entre eles. O web service ele efetua o processamento e envia os dados para a aplicação, que faz a operação. A aplicação recebe os dados e faz a interpretação, convertendo-os para a sua linguagem própria.
Então, ele usa o XML para transferir os objetos entre essas aplicações e é utilizado na camada de transporte do protocolo de rede do HTTP. E quando não é utilizado o SOAP, normalmente pode ser utilizado o REST, né? E aí, o que é o REST? Ele é uma arquitetura, assim como é o SOAP, que permite a comunicação entre as aplicações também. Aí, quando a minha aplicação ela se comunica com o web service, ela vai comunicar por meio do TCP/IP e vai enviar uma requisição HTTP. E aí o meu servidor ele vai me dar uma resposta HTTP em formato de HTML normalmente, e essa resposta ela pode vir com vários status. Esses status podem ser de sucesso ou podem vir em status de falha. E aí, quando eu faço as requisições utilizando o protocolo REST, tem vários métodos que podem ser utilizados, né? E aí, para padronizar esses métodos, normalmente são utilizados nomenclaturas de métodos. E essas nomenclaturas, as 4 principais são essas daqui. Então, vou ter, por exemplo, o método POST, que serve para eu falar para o meu web service que eu vou fazer inserção de algum dado. Ou então, um delete, que eu vou falar para o meu web service que eu vou deletar algum dado. Eu posso fazer um put, quer dizer que eu vou fazer alteração de algum dado. Ou um get, quando eu quero fazer requisição de algum dado. Então, se eu fizer um get, se o meu web service ele for bem programado, eu não posso fazer alteração. Ou então, se eu tenho um post, eu tenho que querer inserir alguns dados. Não necessariamente ele vai ser inserido. Pode ter algum tipo de validação que vai me dar algum erro. Mas ele tem que tentar fazer essa inserção. É muito fácil de você programar um web service e acabar errando em qual vai ser o método utilizado. Eu vou fazer um post e nesse post eu só retornar os dados. Mas esse não é o padrão REST. Então não é uma boa prática. Aqui está a bibliografia de algum dos lugares que eu visitei para fazer a pesquisa. E agora eu vou mostrar o código do web service que eu programei. Esse web service ele foi feito utilizando tecnologia Node e linguagem de JavaScript, né? Eu fiz um web service que se comunica com um banco. O banco e o web service estão rodando localmente. E eu posso fazer várias requisições para esse banco. Por exemplo, adicionar um produto. Ou então buscar um produto, colocar um produto novo, deletar um produto, pegar uma paginação de alguns produtos, pegar um produto específico. Esses são os métodos que eu implementei. Eu utilizo a porta 3001. Então, quando eu implementar um web service, eu vou ter que escolher qual a porta do meu web service vai estar aberta, qual a porta do meu IP que vai estar aberta. E aqui eu também passei um URL que eu vou adicionar lá na minha requisição. Isso daqui não é necessário. Eu poderia usar só a URL do método, mas eu quis colocar uma rota aqui. Então aqui eu estou passando um require. Esse require aqui eu estou passando um arquivo, que é o arquivo de rotas. Se eu iniciar arquivo, eu vejo que tem várias rotas. Então aqui de cara eu já vejo que tem 2 gets. Então a rota ela tem que ter um método, beleza? Aqui eu estou utilizando o REST para fazer o web service. Então eu tenho 2 gets.
eu tenho um put, ou seja, nesse put eu estou alterando o meu produto. No post eu estou incluindo um produto novo. E no delete eu estou fazendo a deleção de um produto. Os gets aqui, os dois são para mostrar produtos. Um para mostrar os produtos paginados e outro para mostrar o produto em específico. Nesses três casos que tem o ID, é necessário passar o ID para eu conseguir saber em qual produto eu estou fazendo a requisição. Então, quando eu mando deletar, eu deleto de um produto específico. Então, tem que passar o ID de um produto. Quando eu quero fazer a atualização de um produto, eu também tenho que passar um ID. Qual produto que eu estou atualizando? Desse ID. E quando eu quero buscar um produto específico também. Agora, paginação e inclusão de um produto, eu não preciso passar um ID. O método utilizado por cada um deles estão todos no meu controller. Essa é a minha classe controller. Essa minha classe controller, ela que se conecta, ela que faz requisições do banco, que eu estou utilizando um Mongo. Por isso eu estou usando essa biblioteca Mongoose para fazer a conexão com o banco. Eu acho que é isso. Do código para saber como implementar o web service em Node seria basicamente saber como estruturar seu service inicial e como colocar as rotas. A partir do momento que você tem isso, o controller é por conta, né? Aqui eu estou fazendo conexão com o banco, então eu posso pegar parte da requisição, tá vendo? Pegando, por exemplo, o parâmetro ID que eu estou passando, o URL, ou então pegar o body da minha requisição. Aqui eu também poderia pegar o header da requisição se necessário, se fosse necessário, por exemplo, um token de acesso. Eu vou utilizar, então, um programa auxiliar para fazer as requisições. Aqui eu vou buscar todas as páginas. Essa daqui seria a URL que eu estou buscando. Esse daqui seria a URL dos produtos. A URL, essa base URL é o localhost, conectando na 3001, passando a URL da API, né? Que precisa dessa API. E estou passando e falando que é a página 1. Basicamente seria isso. E aí eu posso fazer a requisição. Ele vai me retornar os produtos que estão no banco. Eu posso incluir um produto novo. Vou incluir um produto teste 5. E vou fazer a requisição de um post. Aqui eu estou passando um body que é um JSON. Então vou incluir um novo objeto no banco. No send. Olha só, me veio a resposta, o objeto, que é realmente o que eu estou retornando. Estou retornando o produto inserido, certo? E aí se eu vim na page e der um send, olha só, o produto sim inserido. Beleza? Esse ID e esses outros dados são inseridos automaticamente. E agora eu vou testar o delete também. Testar o delete, eu tenho que buscar um ID novo. Vou buscar o ID desse que eu acabei de adicionar. Dá um delete. Send. Deletei, me retornou um OK. Então veio na page. Está sem o 5. Então, basicamente é isso.